Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite aos servidores desta casa, a população que se faz presente nesse dia, nesta segunda-feira, e a nossa comunidade que acompanha pelas redes sociais. Hoje eu vim aqui para falar sobre um assunto que todo mundo diz que é prioridade. Se você for conversar com qualquer candidato nas eleições, ele vai dizer: isso é a prioridade do meu programa de governo. Entretanto, não é a realidade. E hoje eu quero falar sobre educação. Quero falar sobre os nossos professores. E quero aqui citar professores que estão aqui, que estão presentes aqui hoje, e que às vezes, é perceptível, vocês não pensem que nós não vemos as revoltas de vocês com algumas falas que passam por esse plenário. A gente vê, ouve e os compreende. Infelizmente, nem todos os visitam e os escutam. Muitas vezes só os visitam. E aí cometem as gafes que cometem aqui nesta tribuna. O fato é que o professor é um profissional sem valorização. É um profissional que está jogado às traças, não só em Marechal Cândido Rondon. E aqui é importante dizer, porque subi nessa tribuna diversas vezes, hoje vai ser a terceira, para fazer a defesa da secretária municipal. Entretanto, é necessário atitude. E a atitude, a gente não precisa de 6 meses para ver atitude. É necessário que haja uma postura mais proativa quando a gente fala desse assunto educação. E eu converso esse assunto em muitos lugares. Enquanto presidente da Comissão de Educação, me coloquei a missão e o comprometimento de visitar todos os educandários. E tenho feito isso semana a semana, neste mês de março. E a realidade com a qual a gente se depara é muito triste. Porque é muito triste você conversar com uma diretora, com uma coordenadora, e ela dizer para você assim: olha, quem ainda não começou a tomar ansiolítico, deve começar a tomar em breve. Porque nós temos hoje uma classe de professores, a categoria dos professores, que é uma categoria que está adoecendo. E adoecendo pela ausência de condições de trabalho. É inacreditável que no século XXI, numa das cidades mais ricas do oeste do Paraná, a 4ª maior cidade do oeste do Paraná, nós tenhamos educandários que não têm alvará de funcionamento. Isso é uma questão, não é uma questão difícil de se resolver, mas é uma questão que talvez em 3 meses a secretária de Educação e o prefeito Bax ainda não tenham conseguido se atentar. Mas é uma situação séria. É uma situação que impacta diretamente no trabalho do professor. Porque se vocês, colegas vereadores, visitarem as nossas escolas, vocês se depararão com salas de professores que são inacreditáveis. Cubículos inadequados ao desenvolvimento da profissão. Uma situação vexatória para um município com um orçamento de mais de 400 milhões. Não é pouco o nosso orçamento. Nós temos um orçamento valoroso, um orçamento que serve a muitas questões da nossa comunidade, mas que tem sido falho quando o assunto é educação. Nós temos escolas que estão com o telhado para cair sobre a cabeça das nossas crianças, dos meus filhos, dos seus netos e de muitos aqui que possam estar nesse plenário e que tenham seus filhos na educação pública. Então, uma situação, por exemplo, que eu notei nessa semana na Escola Municipal Costa e Silva, no distrito de Margarida. Margarida passou por um vendaval em 24 de outubro do ano passado. Então nós tivemos
2 meses e meio de governo Márcio Halber e agora quase 3 meses de governo Bax. E a situação lá ainda não está nem perto de se resolver. E não há, muito menos, um prognóstico. Tanto que a indicação que apresento hoje de melhoria na Escola Costa e Silva trata-se também de um dos pontos desta questão que considero essencial. A Escola Costa e Silva é a escola também que não tem alvará de funcionamento. Por falta de um corrimão, de um ambiente que é uma rampa, e isso traz insegurança para as crianças. É absurdo, vereador Gordinho. O banheiro, os banheiros, eu não visitei, talvez eu não tenha visitado 10 educandários ainda. As visitas aos educandários, ela demanda tempo, ela não, eu imaginei que com 1 hora eu conseguiria fazer uma visita. É impossível fazer uma visita em 1 hora. Então você acaba, boa parte da manhã, isso não te possibilita visitar muitos. Mas é inacreditável que em quase todos os banheiros são inadequados. Existe ausência, tanto para as crianças, quanto para os professores. Então é questão básica. E aqui não é uma crítica ao governo Bax. Aqui é um alerta. É um alerta que este governo começou indo às escolas. Encheu este vereador de esperança. Mas não é a realidade que eu tenho percebido nas escolas. Há uma ausência. Houve um comparecimento no início, mas hoje há uma ausência. E essa ausência acaba trazendo problemas. E aí a gente, já falei aqui da falta de valorização, porque eu fico impressionado. Meus filhos estudam na escola Jean Piaget. É uma escola que eu conheço, então eu ainda não visitei enquanto presidente da Comissão de Educação. Mas é uma escola que até o ano passado, a diretora e as coordenadoras dividiam a mesma sala, um cubículo. E é impressionante o resultado pedagógico que essas profissionais entregam. É impressionante, devido à falta de estrutura. A infraestrutura das nossas escolas, como eu já apontei aqui, de telhado a banheiro, estão inadequadas. Vocês, no trabalho de vocês, imaginam como é ruim entregar bons resultados para a comunidade quando o seu local de trabalho é inadequado? Aqui nesta Câmara, nós temos uma obrigação. Nós temos um prédio maravilhoso, servidores extremamente competentes. É nossa obrigação entregar bons resultados. Ainda que possa melhorar em algumas questões, presidente. Não é que o trabalho esteja perfeito, mas há coisas a se melhorar. Mas nós temos essa consciência. E isso nós não podemos falar aos nossos professores. Os nossos professores hoje, sinceramente, estão desobrigados a entregar bom resultado. Eles entregam porque têm amor à profissão, porque acreditam no trabalho que estão realizando. E aí a gente se depara com uma questão que ela nos encara de frente, todos os dias. E hoje, motivo de vários diálogos, e um desses diálogos com a sua assessora, vereador Succo, com a Karen, conversando com ela falando do filho, que o filho está, desde que começou o ano letivo, não tem o professor regente, o professor concursado que dá aula na série dele. E assim, é lá no Oswino Vaires, aonde eu fui na semana passada e não pude ser recebido pela diretora, porque a diretora estava em sala de aula substituindo um professor que não tem. É uma realidade trágica, drástica. E é preciso que nós, vereadores, a partir deste diagnóstico, aumentemos a pressão para que as decisões sejam tomadas de forma mais rápida, para que as coisas se desenvolvam de forma mais célere. Hoje, entre as
muitas coisas que eu vi falar sobre o último governo de Marechal Cândido Rondon, em que muitos ousaram dizer ser o melhor governo da história, eu não posso mais acreditar nesta afirmação. Esta afirmação não faz sentido diante das escolas que nós temos. Nós, num dos municípios mais ricos do estado do Paraná, num dos municípios mais ricos do país, não temos escolas adequadas às nossas crianças. Não temos uma educação de qualidade. E volto aqui a dizer, não é por ausência de dedicação dos nossos professores e das nossas equipes que trabalham nas escolas. Nós temos hoje cozinheiras que trabalham em cozinhas que chegam a mais de 40 graus. Pasmem, elas não ganham insalubridade. Quando ainda não são prejudicadas pela empresa terceirizada, e vocês sabem que essa é uma luta que eu vou travar dentro deste parlamento, nós temos que cuidar muito bem desses servidores, porque eles lidam com uma questão fundamental. Parece que Marechal Cândido Rondon é uma ilha de progresso, onde nós somos muito ricos, mas aqui há pobreza. Há crianças que só se alimentam de forma decente na escola. E é por isso que é fundamental cuidar destes profissionais. Nós tivemos no último governo medidas que eu considero medidas pedagógicas ineficazes. Em praticamente 90% dos educandários que eu passei, no CEMEI é 100%. Um objeto chamado lousa digital, que custa em média de 24 a 30 mil reais, não tem utilização adequada. Não há utilização. Por quê? Ou a máquina que veio não tinha o programa adequado, ou ele foi instalado de forma errada, ou ele simplesmente o professor não recebeu formação para fazer a utilização daquela lousa digital. Nós temos lousa digital em CEMEIs. Outro dia eu vi uma professora dizer: Fernando, eu tenho 300 mil reais pendurados na parede que não me servem para nada. Enquanto você tem diversas questões para serem feitas nas nossos educandários. Então é fundamental que nós passamos a acompanhar a educação de perto. E daí não é da demagogia, do discurso bonitinho, de querer ensinar o que o professor tem para fazer na escola. Não, esse aqui não é nosso papel, não. O nosso papel é ir e ouvir o que os professores têm a dizer. Ouvir aquelas pessoas que estão no chão da escola e saber qual o projeto que vocês estão desenvolvendo aqui. E não chegar aqui e achar que um requerimento seu vai ditar a regra do que tem que ser feito. Esse não é o trabalho do vereador. O trabalho do vereador é vir aqui e lutar pelo piso dos professores. Na sessão passada, votei, ainda que sem convicção, contrário ao projeto de vale alimentação dos nossos secretários. E manterei a posição desta vez. Só que agora com convicção. Porque este governo tem pensado pequeno. Porque ele pensa, como o projeto 01 que veio para essa casa e depois foi arquivado, em fazer uma mudança na lei orgânica para beneficiar uma pessoa. Agora, manda um projeto de lei para beneficiar 9 pessoas. Enquanto nós temos centenas de professores que não recebem o piso salarial. Ah, Fernando, mas aí números, segundo o prefeito, é um impacto de 9 milhões de reais. 9 milhões de reais que se pagam todo dia. Nós precisamos valorizar nossos professores, Valdir. Sabe por quê? Porque nas nossas escolas está faltando esse profissional. E esse profissional falta porque a recompensa que ele recebe não dá conta da dificuldade da execução do trabalho dele. Então é um professor que precisa ser melhor remunerado. Precisa ganhar o piso. O piso não é nenhum grande salário gordo não, gente. É R$ 4.867. O professor hoje que recebe o piso
segundo o projeto do governo Lula que vai para o Congresso, nem imposto vai pagar. Então nós não estamos falando de salários absurdos. E eu também não estou dizendo que o salário que aqui pagar vale alimentação para secretário é um absurdo. Eu não acho que seja. Só que eu acho que tem tempo. Subsídio de secretário se discute nesta casa e se discute nos períodos corretos. Não concordo com o pagamento de vale alimentação para os secretários enquanto a gente esquece de valorizar o profissional que forma todos os profissionais. Então é muito fácil dizer, eu sou a favor da educação, eu quero mais educação, eu vou lutar pela educação. Mas e cadê a atitude? Cadê o projeto de lei que veio para essa casa para melhorar a educação? Cadê o projeto de lei para garantir melhor condição de trabalho para o vereador, para o professor? É isso que eu quero ver. É isso que esses professores que estão aqui querem ver. É isso que a comunidade que está em casa quer ver. Então, eu faço hoje o uso da tribuna para fazer essa defesa, que eu já disse aqui no meu primeiro discurso e volto a dizer, é uma defesa intransigente do pagamento do piso dos professores, porque isso é o mínimo. Aí vão dizer, Fernando, os professores todos recebem o piso. Não. Todos recebem um salário condizente com o que é o piso nacional. Porque os professores deveriam receber o piso mais as suas progressões. Progressões por pós-graduação, progressão por mestrado, progressão por doutorado, progressão por tempo de atividade. Então, é preciso subir nesta tribuna e fazer essa defesa e fazer esse alerta ao governo municipal. E eu peço aos vereadores da base, vocês que têm mais facilidade de serem recebidos, é preciso. Se nós vamos pagar vale alimentação para secretário, nós temos que pagar de acordo aqui com o seu requerimento, nós temos que pagar para o PSS, porque o PSS é tão transitório quanto é o secretário municipal. Está aqui o Mainardes, já foi, mas enfim, ia parabenizar ele. Mas enfim, sabe? Então a gente precisa valorizar este profissional. E eu encerro esse discurso dizendo que eu tenho muito orgulho dos nossos professores. Muito orgulho do trabalho que eles desenvolvem. E faço esse alerta à Prefeitura Municipal, ao Prefeito Municipal. Isso aqui o Fernando não subiu aqui para bater no Prefeito Municipal e nem na secretária. Eu subi para fazer um alerta. Esta casa quer ver projetos de melhoria para a educação rondonense. São projetos de fato. Meu muito obrigado. Boa noite a todos.